Olá, chuchus, como vão todos? Hoje eu vou trazer uma proposta diferente para vocês, que eu quero, na verdade, iniciar hoje. Eu quero trazer histórias mais compridas, mais longas, e para isso eu vou dividi-las em partes, né? Então, e eu não vou necessariamente ler seguidamente a sequência de partes da história de cada um desses contos, né? Porque aí eu vou, é como se fosse uma novela, um folhetim, eu trago hoje para vocês, de repente eu trago semana que vem um novo capítulo, etc e tal. Eu quero estrear essa série nova de longas histórias, que ainda são histórias, né, ainda são contos, não são romances, nem não chega a ser romance ainda. Talvez novelas, né? A primeira de todas é uma história do Oscar Wilde, que eu adoro, sempre dou nas minhas aulas, todos os alunos meus já reconhecem. Eu, inclusive, trabalho na minha pesquisa, já escrevi sobre ela e vou escrever ainda mais, que se chama The Canterville Ghost, né, o Fantasma de Canterville, que é uma paródia do gótico. Não vou dar muito mais dicas, não. E ela é dividida em esse conto é dividido em sete capítulos. Então hoje eu vou apresentar apenas o primeiro capítulo, e aí a gente segue o baile e em outro momento, provavelmente daqui a alguns dias, eu trago o segundo capítulo, and so on. I hope you like it. It's one of my favorite short stories. Oscar Wilde, sim, o autor. Oscar Wilde é um autor irlandês, mas que viveu a maior parte da vida dele na Inglaterra. Né, assim, a escrita dele é bem inglesa, lá inglesa. Ele tem o típico wit inglês, mas de uma maneira muito particular, né? O wit do Oscar Wilde é fenomenal. A escolha de palavras, o projeto estético dele, que é muito consciente, muito desenvolvido, bem elaborado, né? É aquele que escolhe, aquele autor que escolhe a palavra certa para encaixar na frase e passa o tempo que for necessário trabalhando para conseguir a forma perfeita, né? Tanto que ele é conhecido como uma das figuras proeminentes do estetismo, aestheticism, que é esse movimento da decadência de fins do século XIX, que é chamado em português de decadentismo, né? Essa época de a decadência dos valores morais vitorianos, que eram bem rígidos, e eles reagem quanto a isso, em relação a tudo isso, propondo a soberania da estética. O que importa é o belo, né? Então é assim que, inclusive, ele abre o romance mais famoso dele, o retrato de Dorian Gray. The Picture of Dorian Gray, in English. Aí no prólogo ele fala exatamente isso, assim, que o que importa não é que o romance seja, que uma história, que uma obra de arte seja boa ou má, mas sim que seja bela, né? Ou seja, a beleza, o estético está acima do certo e errado, bom e mal, da moral, da ética, né? Então é bem isso. Porém, assim, sendo o Oscar Wilde, que tinha uma persona, né? Ele inclusive adotou essa figura de liderança no movimento estetista, na brincadeira primeiro, né? Quando ele foi para os Estados Unidos apresentar o estetismo. Então ele assim, ele cria essa persona dele, que vai dizer essas coisas. E aí a gente fica na dúvida, né? Não tenho muita dúvida não, mas enfim, de se ele realmente está falando só sobre o belo e não está tocando em questões morais, né? Assim, que não está fazendo uma crítica social. É como se ele quisesse se dissociar dessa possibilidade para poder falar mais livremente. Então, a persona do Oscar Wilde é que diz isso, é que faz esse prólogo do retrato de Dorian Gray, e que states these truths as if they were truths, right? Mas a gente nunca, né, não vai ter certeza. Na verdade, os textos críticos dele, assim, teorizando sobre literatura, pensando em literatura, diriam exatamente o contrário, né? Que ele tinha sim uma intencionalidade crítica nas obras dele. Ou seja, ele também estava preocupado com a ética, mas como era necessário derrubar as convenções vitorianas, né, as restrições e tal, que inclusive ele também estava imerso nesse contexto, né? A gente não tem como dizer que ele era anti-vitoriano totalmente, não tem como, ele estava na época e adotava determinados pontos de vista da época.
que ele criticava, né? Mas enfim, ele tem essa questão da reação, mas por meio de uma persona. Então essa é que é a graça da coisa, na realidade, né? A paródia, a ironia o tempo todo. E a gente nunca sabe ali quem é essa pessoa que tá falando, né? Quem é a voz da narrativa. Então, same thing here, né? Da mesma coisa acontece aqui com o conto O Fantasma de Canterville, que é um conto de 1884, é uma das obras mais iniciais dele, né? E que brinca muito com as diferenças, né? Os estereótipos dos ingleses e os estereótipos dos americanos, mas que usa esse dualismo, né? Essa relação contrastante entre ambos como símbolo para abordar questões mais profundas, né? Que são exatamente as questões que eu trabalho na minha pesquisa, que eu entendo que sejam questões relacionadas à tradição e modernidade. Uma mentalidade mais tradicional, mais antiga, que conserva tradições do passado, enfim, e apesar de serem, né, de serem racionais, anticientíficas, e uma outra visão moderna, científica, mas também muito crua, que elimina toda possibilidade de tradições que sejam irracionais, de preconceitos, como diz, né, o filósofo o Gadamer, né, o Hans-Georg Gadamer, que tem que se reabilitar, né, no Verdade e Método, ele fala que a gente deve reabilitar determinados preconceitos, porque afinal a realidade histórica ela é feita também de preconceitos legítimos que se mantêm, quer dizer, continuam sendo irracionais, mas continuam mantendo a sociedade coesa e, portanto, devem ser levados em conta na análise da consciência histórica, individual, mas principalmente coletiva. Então, é tudo isso que eu trabalho, né? E um pouco mais, bastante mais. E eu vejo tudo isso presente nesse conto. Como agora ficou comprida demais a entrada, eu vou deixar isso como uma introdução. E aí eu apresento o primeiro capítulo no próximo vídeo. Até logo!